Pessoal, nós já viajamos para o leste europeu algumas vezes, Percorremos um pouco da região e nos encantamos com o que vimos. Neste vídeo vamos contar para vocês algumas razões que talvez vão te animar, a conhecer um pouco desta região. Historicamente, o termo leste europeu se refere aos países que, durante a Guerra Fria, estiveram sob a esfera de influência da União Soviética. No entanto, hoje em dia, as divisões geográficas e culturais são mais complexas, e muitos desses países se integram à União Europeia e à OTAN, aproximando-se da Europa Ocidental. Seja como for, regra geral, estamos aqui nos referindo a países como Polônia, República Tcheca, Hungria, entre outros. Já mais para os Balcãs, também se faz referência à Croácia, Eslovênia, Albânia e outros países. Assim, desde a queda do Muro de Berlim e a falência da União Soviética, estes países passam por mudanças econômicas e sociais profundas. Nesse contexto, o turismo tem crescido sensivelmente. Mas vale a pena ir para lá? É o que nós vamos discutir daqui em diante. Alguns desses destinos estão completamente integrados ao mercado global de turismo, como é o caso da cidade de Praga, capital da República Tcheca. Sua inegável beleza e sua posição mais a oeste, próxima de Viena, por exemplo, a transformou em um polo de atração de gente de toda parte. A cidade, como dissemos, é lindíssima e repleta de atrações. Uma coisa legal que a gente gosta são as feiras de Natal na Alemanha, mas elas só vão até o dia 25. Aqui em Praga, ela vai até o dia 6 de janeiro. Então a gente de alguma forma acabou pegando essas feirinhas. É mercado de Natal, na verdade. Está aí um ponto forte para você visitar o leste europeu no final do ano. As feiras são super interessantes. De quebra, oferecem boa comida a preços quase módicos. Praga, como se vê, é uma cidade encantadora. Uma das cidades mais antigas da Europa, ao mesmo tempo, ela faz pulsar a energia de uma metrópole vibrante e moderna, onde a história e o futuro se entrelaçam de forma fascinante. Sem abdicar da herança medieval e das fachadas históricas, a cidade se reinventou. Os antigos espaços agora dão lugar a restaurantes sofisticados e hotéis de design. Esse prédio bem diferente aqui atrás é chamado de Dancing House. Ele foi construído a partir dos escombros do que havia aqui por conta do bombardeio de 1945. O prédio começou a ser construído em 1994 e só terminou 2 anos depois. A ideia é que aqui se tornasse um centro cultural. Acontece que não se tornou um centro cultural, tem um café e um restaurante lá em cima e é de fato um prédio de escritórios, De toda forma, é um local, um ponto de interesse, O pessoal está sempre vindo aqui. Ele distou um pouco dos outros prédios, mas enfim, é o novo. Em termos econômicos, a cidade não pode ser classificada como uma cidade barata. Os preços de hospedagem, alimentação e atrações costumam não ser desprezíveis. Assim, uma suposta característica dos países do leste europeu, ou seja, o preço baixo, não pode ser constatada em Praga. Considerando o quesito beleza e economia, outros destinos mais a leste poderão ser mais interessantes. O primeiro deles, cidade em que já estivemos por 2 vezes, é a capital húngara, Budapeste. Estamos em Buda, no castelo de Buda. Aqui atrás é o rio Danúbio e depois do rio é Peste, Budapeste. Então, Budapeste na verdade são 2 cidades, Buda e Peste. E aqui tem o castelo, o bastião dos pescadores, a igreja de Matias. E lá do outro lado tem o parlamento, as praças, a Catedral de Santo Estevão, que é o padroeiro da Hungria, e uma série de outras atrações turísticas, E a vida mais intensa da cidade, digamos assim, acontece do outro lado.
Ir a Budapeste é como entrar num túnel do tempo. Estamos numa região que foi habitada pelos celtas, mas seu primeiro grande desenvolvimento se deu com a presença dos romanos. Estamos na fila para subir o Castelo de Buda. Lá em cima tem o castelo, tem o Bastião dos Pescadores, tem uma igreja que eu não sei qual é o nome. Além disso, tem uma visão muito bonita da cidade, tem bares, restaurantes, tem um monte de coisa muito interessante lá. E você pode subir ou a pé, por esse caminho, pelo funicular, ou por um outro caminho que tem à direita. Nós vamos subir pelo funicular e vamos descer a pé, porque não temos preparo físico para isso. Tá? Embora tenha pessoas de mais idade lá em cima subindo a pé, mas tudo bem, isso aí é com elas. Mas a descida do caminho é muito bonita. E 2 adultos e uma criança dá 3.500 dinheiros daqui. Não sei falar esse dinheiro, 3.500, converter em reais, não tenho ideia. Mas são florinte. É isso. 3.500 dinheiros daqui para subir no funicular. Vale a pena. A colina de Buda é um dos pontos mais icônicos de Budapeste. Inúmeras atrações estão lá situadas. Além disso, se tem uma das vistas panorâmicas mais deslumbrantes da cidade. De lá é possível contemplar o imponente parlamento húngaro e a curva do rio Danúbio. Ao anoitecer, Budapeste se transforma em uma das cidades mais deslumbrantes do mundo. As luzes estrategicamente posicionadas iluminam os monumentos históricos e a paisagem se revela em um espetáculo dourado e mágico. Domingo de sol, você tá pensando em praia? Nada disso. Aqui em Budapeste é ó. Budapeste tem 2 pontos fortes: beleza e atrações e bons preços. Mas precisamos fazer uma advertência. Quando estivemos lá pela primeira vez na cidade, há 10 anos, os preços eram um pouco melhores. Nosso terceiro destino está ali coladinho, fronteira terrestre. Estamos em Split, a segunda maior cidade da Croácia e a maior da Dalmácia. É uma cidade litorânea, verão ferve de gente, mas a gente está aqui no inverno e também tem sua graça. A Croácia foi uma boa surpresa. O país é todo ele lindíssimo. E se você se interessa por história, a cidade tem muito a oferecer. Estamos na entrada no museu da cidade de Split. Então já começa contando a história do Diocleciano. Ele conta a história a partir do Diocleciano no seu palácio de aposentadoria. Então aqui tem um plano, uma maquete do palácio. Diocleciano autoproclamou-se filho de Júpiter. Então aqui é o templo de Júpiter, que hoje é um batistério, que transformou-se no batistério. E em frente ao mausoléu do Diocleciano, né, na frente da casinha do pai dele, que ele falou, que hoje aqui foi construída depois uma igreja, a partir do mausoléu. Tudo isso aqui depois foi se transformando numa cidade medieval. Depois essa cidade medieval foi se transformando e hoje é um emaranhado de coisas. De casas e lojas chiques também. Lojas chiques e hotéis, cafés. É um labirinto muito interessante.
Andar pelas vielas labirínticas da cidade antiga é incrível, assim como se deparar com as águas azuis do mar Adriático. A Croácia também merece uma ressalva. Estivemos num país antes de 2023, quando não havia ainda o euro como moeda oficial. O que se sabe é que, de lá para cá, o euro tornou tudo um pouquinho mais caro. Nossa última sugestão de destino em matéria de belezas e bons preços não deixa nada a desejar. Cracóvia é uma das cidades mais bonitas da região e ela nos conta uma história. Bom, pessoal, agora nessa manhã fazendo 1 grau com sensação de -1, estamos indo para o bairro Judeu e de lá vamos até a fábrica do Oskar Schindler. A história dos judeus na Europa e a história do Holocausto tem um capítulo muito importante nessa cidade. Estamos no bairro Kazimierz, né, que é o bairro judeu. Era aqui que os judeus viviam, os judeus poloneses viviam antes do Holocausto. Não à toa você vai encontrar aqui 7 sinagogas que podem ser visitadas. Há também um museu, né, o Museu Judeu da Galícia, que dá conta da história, né, dos judeus aqui e a questão do Holocausto. Este bairro, durante o dia, né, é um bairro mais pacato, coisa e tal, mas à noite, né, por conta de toda a juventude que tem por aqui, é um bairro bem agitado, bem boêmio. É aqui também que foram feitas algumas locações do filme do Spielberg, A Lista de Schindler, né, contando essa história do Oskar Schindler, que a gente também vai mostrar um pouquinho para vocês aqui neste vídeo. Este bairro é patrimônio mundial pela Unesco. Nós vamos rodar aqui, vamos conhecer um pouco as ruas, algumas sinagogas, o cemitério judeu e depois nós vamos atravessar o rio e vamos até a fábrica do Oskar Schindler. Nós temos uma playlist só sobre a Polônia. Caso você queira conhecer em detalhes esta e outras cidades do país, basta acessar. Pintei muito o Rio Vístula na atividade da escola quando eu estava na 8ª série. Agora eu estou vendo ele. O primeiro ponto de interesse é a Praça Boaterol, ou Praça dos Heróis. Aqui há uma instalação artística em homenagem, né, ao cineasta Roman Polanski, que inclusive morou em Cracóvia e um tempo no gueto, né? Essas cadeiras representam então o momento em que os guardas alemães retiravam as pessoas de suas casas no gueto para mandar aos campos de concentração. Estamos pertinho da fábrica de Oskar Schindler, né? Um outro local que você não pode deixar de visitar aqui em Cracóvia. Localizado na antiga fábrica de Oskar Schindler, o museu não se concentra apenas na história do empresário alemão, mas também em como era a vida na cidade sob o regime nazista. A exposição é cronológica e interativa, com salas que recriam a Cracóvia da época, mostrando desde a vida nas ruas e nos guetos até os horrores dos campos de concentração. A gente não tem ao certo, né, uma lista verdadeira e única, né, dos judeus de Schindler, né? Tem uma lista com 700 pessoas, tem uma outra lista que aparece com 1.200 nomes, né? Então tem uma cena do filme que ele aparece ditando o nome de algumas pessoas e pro Isaac Stern, mas essa cena é falsa, né? Não tem ao certo, né, um número exato de pessoas que foram salvas pelo Schindler. Estamos em uma das locações do filme A Lista de Schindler, né, um dos locais que representava a vida no gueto de Cracóvia. Então, vocês, olhando para cá, a gente tem uma ideia mais ou menos de como as pessoas viviam
né, como é que era a cidade, né, e o bairro especificamente naquele momento. Lembrando que onde nós estamos não era o gueto, mas ele mantém as características do gueto. Este dragão é o tipo de coisa que turista gosta, né? Você vê que a quantidade de pessoas, ele solta fogo de vez em quando, enfim. Mas o que esse dragão está fazendo aqui? Qual a relação dele com a história da cidade? Bom, contamos essa e outras histórias no vídeo que fizemos só sobre Cracóvia. Elas estão em nossa playlist sobre a Polônia, caso queira conhecer mais. Deixamos também um vídeo que trata só sobre os custos de viagem na Polônia, um país que oferece muito e com preços realmente muito bons, especialmente a cidade de Cracóvia, que muito gostamos. Esperamos que esse vídeo tenha te animado a pensar carinhosamente o leste europeu como um destino. Até a próxima!